A noite mais longa do ano chegou, e uma sensação estranha pairava sobre a pequena cidade de Rafael. O céu estava coberto por nuvens escuras, como se o próprio universo estivesse se preparando para algo sinistro. As luzes das casas piscavam, e um frio cortante parecia penetrar até os ossos. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, percebi que as sombras pareciam mais longas e mais densas do que o normal. Elas se moviam de maneira peculiar, como se tivessem vida própria. A princípio, pensei que era apenas minha imaginação, mas logo percebi que não estava sozinha. As sombras dançavam ao meu redor, criando formas estranhas que pareciam me observar. Naquela noite, os moradores começaram a desaparecer um a um. Primeiro foi a senhora Marta, a gentil idosa que sempre me cumprimentava na praça. Depois, foi o senhor João, conhecido por suas histórias fascinantes sobre a cidade. Cada desaparecimento deixava um vazio crescente em Rafael, e as sombras pareciam se alegrar com isso. Eu sentia um nó no estômago ao perceber que algo muito sombrio estava acontecendo. A cada novo desaparecimento, a atmosfera na cidade tornava-se mais pesada. As pessoas começaram a sussurrar sobre uma antiga lenda que falava sobre as sombras ganhando vida na noite mais longa do ano. Diziam que aquelas sombras eram as representações dos medos e arrependimentos de cada um de nós, e agora estavam se manifestando para cobrar o preço de nossas falhas. Eu não podia permitir que minha cidade fosse consumida por esse terror. Decidi enfrentar minhas próprias sombras, não apenas as do mundo exterior, mas também aquelas que habitavam minha mente. Comecei a refletir sobre meus medos, minhas inseguranças e os arrependimentos que carregava comigo. Era hora de confrontá-los. Naquela mesma noite, fui até a praça central da cidade, onde tudo parecia mais intenso. As sombras dançavam freneticamente, como se estivessem esperando por mim. Respirei fundo e fechei os olhos por um momento, tentando encontrar coragem dentro de mim. Quando abri os olhos novamente, percebi que as sombras estavam mais próximas do que nunca. Eu não tenho medo de vocês, gritei com toda a força que consegui reunir. Vocês não vão levar minha cidade. As sombras hesitaram por um instante, como se estivessem surpresas com minha ousadia. Mas logo começaram a girar em torno de mim com uma intensidade ainda maior, tentando me intimidar. Lembrei-me das histórias que ouvia quando criança sobre enfrentar os medos para superá-los. Comecei a falar em voz alta sobre meus próprios medos, o medo do fracasso, da solidão e da perda. A cada palavra proferida, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Era como se eu estivesse libertando essas emoções aprisionadas. As sombras começaram a recuar lentamente à medida que eu falava. Eu percebia que elas não eram malignas, eram apenas reflexos do que eu precisava enfrentar. Com cada passo em direção à luz da verdade e da aceitação, as sombras diminuíam em tamanho e força. Finalmente, ao terminar minha declaração de coragem e aceitação, as sombras se dissiparam em uma nuvem de fumaça escura e desapareceram na noite. A praça ficou silenciosa novamente, e eu percebi que havia conseguido enfrentar não apenas minhas próprias sombras, mas também ajudado a libertar minha comunidade desse terror invisível. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu radiante e iluminou Rafael com sua luz quente e acolhedora, percebi que os moradores estavam retornando lentamente às suas casas. O alívio encheu meu coração ao ver rostos conhecidos novamente nas ruas. A cidade havia enfrentado uma noite terrível, mas juntos tínhamos superado essa provação. A partir daquele dia, aprendi uma lição valiosa. Enfrentar nossos medos é o primeiro passo para libertar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. As sombras podem ser assustadoras à primeira vista, mas quando olhamos para elas com coragem e aceitação, podemos transformá-las em luz e esperança para o futuro de nossa comunidade. Sempre ouvi histórias sobre o lago isolado na floresta, um lugar cercado por mistérios e lendas. A mais famosa delas era a da mulher que havia afogado ali muitos anos atrás. Diziam que sua alma vagava pelas águas, cantando uma canção suave que atraía os incautos. Eu sempre achei que essas histórias eram apenas contos para assustar crianças, mas, ao mesmo tempo, algo naquelas narrativas me intrigava. Certa noite, movido pela curiosidade e pela adrenalina, decidi ir até o lago.
A lua cheia iluminava o caminho, e a floresta parecia viva com os sons da natureza. Quando cheguei à beira da água, o cenário era deslumbrante e ao mesmo tempo inquietante. O lago refletia a luz da lua como um espelho, e eu não pude deixar de sentir uma conexão estranha com aquele lugar. Enquanto me preparava para nadar, uma brisa fria passou por mim, trazendo um leve arrepio. Foi então que ouvi a canção suave flutuando no ar. Era uma melodia hipnotizante que parecia vir das profundezas do lago. Meu coração disparou. A lenda estava se tornando realidade diante dos meus olhos. A curiosidade me consumiu e eu não consegui resistir. Mergulhei na água gelada e comecei a nadar em direção à voz encantadora. A sensação da água ao meu redor era revigorante, mas havia algo de diferente naquele lugar. À medida que me afastava da margem, a canção se tornava mais clara e envolvente, como se estivesse me chamando para mais perto. Eu não pensava em nada além de descobrir a origem daquela música hipnotizante. À medida que mergulhava mais fundo, percebi que a luz da lua estava se tornando cada vez mais distante. A água estava escura e fria, e a canção agora parecia ecoar em minha mente. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Mãos geladas agarraram meus pulsos, puxando-me para baixo com uma força surpreendente. Entrei em pânico enquanto tentava me libertar daquela presa invisível. Olhei para baixo e vi uma figura emergindo das profundezas. Era ela, a mulher da lenda. Seus cabelos longos flutuavam ao redor dela como algas marinhas, e seu olhar era intenso e penetrante. O medo tomou conta de mim enquanto percebia que estava diante de algo muito além do que eu poderia imaginar. Ajude-me, ela sussurrou com uma voz suave que ainda carregava um tom de desespero. O choque me paralisou por um instante. Eu não sabia se deveria lutar ou ouvir o que ela tinha a dizer. As mãos dela eram frias como gelo, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que me fez hesitar. Por que você está aqui? Consegui perguntar, tentando manter a calma apesar do terror crescente dentro de mim. A mulher começou a explicar sua história. Ela havia sido enganada e levada ao lago por promessas de amor eterno, mas acabou afogada em um momento de desespero. Agora sua alma estava presa nas águas, esperando por alguém que pudesse libertá-la. Compreendi naquele momento que não era apenas uma lenda, era uma verdade dolorosa. Ela precisava de ajuda para encontrar paz e libertação. O que posso fazer? Perguntei, sentindo um impulso de compaixão por aquela alma perdida. Libere-me. Ela respondeu, suas mãos ainda segurando os meus pulsos com firmeza. Eu preciso que você me ajude a contar minha história. A intensidade do olhar dela me fez perceber que minha vida poderia mudar para sempre se eu não agisse rapidamente. Com um esforço desesperado, consegui nadar em direção à superfície enquanto ainda segurava suas mãos frias. Quando finalmente emergi da água, respirei fundo e me virei para olhar novamente para o lago. A mulher havia desaparecido nas profundezas escuras, mas sua presença ainda pairava no ar. Decidi que precisava contar a história dela para todos na cidade, não apenas como uma lenda assustadora, mas como um lembrete da fragilidade da vida e das consequências do amor não correspondido. O lago isolado na floresta não seria mais apenas um lugar de mistério, seria um símbolo de esperança e redenção para aqueles que buscavam entender as sombras do passado. Naquela noite, enquanto caminhava de volta pela floresta iluminada pela lua, senti uma nova determinação dentro de mim. Eu tinha encontrado algo precioso nas profundezas, não apenas a história de uma mulher perdida, mas também uma parte de mim mesmo que precisava ser libertada. E assim começou minha jornada para honrar sua memória e dar voz àquela alma esquecida nas águas do lago. A biblioteca da escola sempre foi meu refúgio. Entre estantes empoeiradas e o cheiro de papel velho, eu me sentia em casa. Certa tarde, enquanto explorava um canto esquecido, encontrei um diário antigo escondido atrás de alguns livros. A capa estava desgastada, e o título, quase ilegível, prometia histórias aterrorizantes. A curiosidade me consumiu, e não consegui resistir à tentação de abri-lo. Assim que folheei as páginas amareladas, uma sensação estranha tomou conta de mim. As palavras pareciam dançar diante dos meus olhos, e a atmosfera ao meu redor mudou. As histórias eram sombrias, cheias de eventos horríveis que pareciam ter vida própria.
Eu sabia que deveria fechar o diário e deixá-lo onde o encontrei, mas algo me impediu. Era como se as palavras estivessem me chamando, implorando para serem lidas. Decidi ler uma das histórias em voz alta, mal sabendo que isso desencadearia algo aterrador. A narrativa falava sobre uma maldição que se abatia sobre uma pequena aldeia após a leitura de um livro proibido. Assim que terminei a última frase, um vento frio soprou pela biblioteca, fazendo as páginas do diário virarem rapidamente. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu estava tão intrigada que continuei. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer na escola. Primeiro foi a queda do quadro da professora de matemática, que quase atingiu um aluno na cabeça. Depois, as luzes começaram a piscar inexplicavelmente durante as aulas, criando um clima de tensão entre os alunos. Eu não conseguia deixar de pensar que tudo isso poderia estar relacionado ao que havia lido. Naquela semana, decidi compartilhar o diário com algumas amigas mais próximas, Clara e Beatriz. Elas estavam tão fascinadas quanto eu e logo começamos a ler mais histórias juntas. Cada relato parecia invocar uma nova maldição sobre nós. Eventos estranhos se acumulavam, um gato preto apareceu na escola e começou a seguir Clara, enquanto Beatriz teve pesadelos recorrentes sobre sombras que a observavam. A situação ficou ainda mais alarmante quando um dos nossos professores desapareceu sem explicação. Ele era querido por todos e sua ausência deixou um vazio na escola. O clima se tornava cada vez mais pesado, e eu não conseguia ignorar a conexão entre os eventos e o diário. A ideia de que estávamos invocando essas maldições me deixou apavorada. Certa noite, enquanto estudávamos juntas em casa, decidimos ler uma história especialmente sombria sobre uma entidade que se alimentava do medo das pessoas. Assim que começamos a leitura, ouvimos um barulho vindo do corredor, um som arrastado e sussurros indistintos. O pânico tomou conta de nós. Era como se aquilo estivesse acontecendo bem diante dos nossos olhos. Desesperadas, tentamos fechar o diário e nos afastar dele, mas as páginas pareciam ter vontade própria e continuavam a se abrir em histórias cada vez mais horripilantes. Sentindo que estávamos perdendo o controle da situação, decidi que era hora de agir. Precisávamos descobrir como quebrar essas maldições antes que fosse tarde demais. Pesquisamos na biblioteca sobre rituais de proteção e maneiras de desfazer maldições antigas. Encontramos algumas informações sobre como enfrentar os medos e confrontar as entidades mencionadas nas histórias do diário. Com coragem renovada, decidimos nos reunir na biblioteca novamente para tentar desfazer o que havíamos causado. Naquela noite fatídica, nos sentamos em círculo com velas acesas ao nosso redor e o diário aberto no centro. Começamos a ler em uníssono as palavras de proteção que encontramos nas pesquisas. O ambiente ficou tenso. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto pronunciávamos aquelas frases antigas. Quando terminamos a leitura, um silêncio profundo tomou conta da biblioteca. Por um momento, pensei que nada havia mudado, mas então senti uma leve brisa passar por nós e as luzes começaram a piscar novamente. O diário fechou-se com um estrondo repentino e nós nos entreolhamos com alívio misturado com medo. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. O clima pesado havia desaparecido da escola e os eventos estranhos cessaram completamente. O professor desaparecido foi encontrado são e salvo em uma cidade vizinha, sem qualquer explicação clara sobre seu sumiço. Embora aliviadas por tudo ter voltado ao normal, sabíamos que aquela experiência nos marcaria para sempre. Decidimos deixar o diário na biblioteca para que ninguém mais pudesse lê-lo e invocar aquelas histórias aterrorizantes novamente. Aprendi naquela experiência valiosa sobre o poder das palavras e como elas podem afetar nossas vidas de maneiras inesperadas. A curiosidade pode ser fascinante, mas às vezes é melhor deixar certos segredos enterrados no passado, especialmente aqueles que vêm com advertências sombrias. Sempre fui apaixonado por animais, e quando decidi adotar um gato, não pude resistir ao charme de um lindo gato preto que estava em um abrigo. Ele tinha olhos verdes penetrantes e uma personalidade peculiar que me intrigava. Assim que o trouxe para casa, percebi que havia algo diferente nele. Às vezes, ele parecia me observar com uma intensidade que me deixava desconfortável, como se soubesse mais do que deveria. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O gato,
que nomeei de Sombra, se adaptou rapidamente ao novo ambiente e se tornou um companheiro fiel. No entanto, à noite, comecei a ouvir miados vindos do sótão. No começo, pensei que era apenas o gato brincando ou explorando, mas os miados eram diferentes, eram tristes e quase desesperados. A cada noite, a sensação de desconforto aumentava. Certa noite, a curiosidade me venceu. Decidi investigar a origem daqueles miados e subi as escadas em direção ao sótão. O ar estava frio e pesado, e a escuridão parecia se estender diante de mim. Quando cheguei à porta do sótão, hesitei por um momento. O som continuava, quase como um chamado. Com um suspiro profundo, empurrei a porta e entrei. A luz fraca da lanterna iluminou o espaço empoeirado. O sótão estava cheio de caixas antigas e móveis cobertos por lençóis brancos. Enquanto olhava ao redor, o miado se intensificou, vindo de um canto escuro da sala. Meu coração batia rápido enquanto me aproximava da fonte do som. Foi então que vi algo que me deixou paralisado. Um antigo diário empoeirado estava aberto sobre uma mesa velha. Pulei para frente e peguei o diário com cuidado. As páginas estavam amareladas pelo tempo e escritas à mão com uma caligrafia elegante. Comecei a ler e logo percebi que se tratava da história de uma mulher chamada Elvira, a antiga dona de Sombra. As palavras revelavam uma vida trágica. Elvira havia perdido tudo o que amava e sua dor transparecia em cada linha. Conforme lia mais sobre sua vida, descobri que ela havia sido acusada injustamente de bruxaria por seus vizinhos ciumentos. A cidade inteira virou as costas para ela, e em sua solidão, Elvira fez um pacto sombrio para se vingar dos que a traíram. No entanto, o preço foi alto. Ela morreu sozinha e seu espírito ficou preso na casa, vagando em busca de justiça. A cada palavra lida, uma onda de tristeza me envolvia. Eu não conseguia acreditar que Sombra era mais do que um simples gato. Ele era um elo entre eu e a alma atormentada de Elvira. Os miados que eu ouvia eram provavelmente seu lamento por não ter encontrado paz após sua morte. Compreendi naquele momento que precisava fazer algo para ajudar aquela alma perdida. Decidi que não poderia simplesmente ignorar o sofrimento dela. Eu precisava libertá-la da dor que aprendia àquela casa. Com o diário em mãos, comecei a planejar como poderia realizar isso. Naquela noite, preparei um pequeno ritual com base nas anotações do diário. Acendi velas e coloquei flores frescas ao redor da mesa onde o diário estava aberto. Sombra observava tudo com seus olhos brilhantes como se entendesse a importância do momento. Eu sabia que era hora de confrontar os fantasmas do passado. Depois de preparar tudo, fechei os olhos e comecei a falar com Elvira. Pedi desculpas em nome da cidade por tudo o que ela havia sofrido e implorei para que ela encontrasse paz. Enquanto falava, senti uma brisa suave passar pelo ambiente, uma sensação reconfortante que parecia indicar que ela estava ouvindo. De repente, Sombra começou a miar suavemente e se aproximou do altar improvisado. A luz das velas começou a piscar e eu senti uma presença forte na sala. Era como se Elvira estivesse ali comigo naquele momento crucial. Obrigada, sussurrei com lágrimas nos olhos enquanto sentia uma onda de alívio percorrer meu corpo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de leveza no coração. O sótão estava silencioso, os miados haviam cessado completamente. Sombra estava dormindo tranquilamente ao meu lado, parecendo mais calmo do que nunca. Eu sabia que havia feito a coisa certa, não apenas para Elvira, mas também para mim mesmo. A partir daquele dia, minha conexão com Sombra se tornou ainda mais forte. Ele não era apenas um gato, ele era um guardião das histórias esquecidas da casa e dos segredos do passado. E enquanto eu cuidava dele, sentia também que estava cuidando da memória de Elvira, uma mulher cuja vida foi marcada pela dor, mas cuja história finalmente encontrou um caminho para ser contada e honrada novamente. Durante uma visita ao museu da cidade, eu não esperava encontrar nada além de algumas obras de arte interessantes. Mas assim que entrei na sala principal, um retrato chamou minha atenção. Era uma pintura de uma mulher com um olhar penetrante que parecia seguir meus movimentos. Havia algo na expressão dela que me intrigava e me deixava inquieto ao mesmo tempo. A mulher na pintura tinha traços delicados, mas seus olhos transmitiam uma profundidade de emoções que eu não conseguia ignorar.
Fiquei parado diante da obra por um longo tempo, absorvendo cada detalhe. O ambiente ao meu redor desapareceu, e era como se apenas eu e aquele retrato existíssemos. Decidi tirar uma foto para lembrar daquele momento, mas assim que cliquei, percebi algo estranho. Ao olhar para a tela do meu celular, vi que a imagem parecia mudar. As feições da mulher começaram a se distorcer, revelando expressões de dor e sofrimento. Meu coração disparou enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. A pintura estava viva. A sensação de desconforto aumentou, mas minha curiosidade era mais forte. Eu precisava saber mais sobre aquela mulher. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a imagem da mulher continuava a assombrar minha mente. Fechei os olhos e logo me vi em um sonho vívido. Eu estava em um lugar escuro e nebuloso, e a mulher do retrato estava diante de mim. Seu olhar agora era intenso e cheio de tristeza. Ela parecia real, como se tivesse saído da tela para me encontrar. Felipe, ela disse com uma voz suave, mas cheia de dor. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. O medo começou a se misturar com a curiosidade enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Por que ela estava me escolhendo? O que ela queria que eu soubesse? Estou presa entre mundos, continuou ela, e você é a única pessoa que pode me ajudar. Suas palavras ecoaram em minha mente como um chamado urgente. Eu sentia uma conexão inexplicável com ela, como se nossas almas estivessem ligadas de alguma forma. Ela começou a contar sua história, uma vida marcada por tragédias e injustiças. Havia sido uma artista talentosa em sua época, mas sua vida terminou tragicamente em circunstâncias misteriosas. Ela havia sido acusada de bruxaria por aqueles que não compreendiam sua arte e sua sensibilidade. A dor em sua voz era palpável, e eu não pude deixar de sentir compaixão por ela. Eu preciso que você encontre meu diário, disse ela com fervor nos olhos. Ele contém as verdades sobre minha vida e meu destino sombrio. A intensidade do seu olhar fez meu coração acelerar ainda mais. Eu sabia que precisava ajudá-la, mas como poderia encontrar algo tão antigo? Quando acordei naquela manhã, ainda sentia o peso das palavras dela em minha mente. Decidi que não poderia ignorar o sonho. Precisava descobrir mais sobre a mulher do retrato e seu diário perdido. Fui até o museu novamente, determinado a investigar. Conversei com os funcionários do museu sobre a pintura e descobri que ela pertencia a uma coleção particular antes de ser doada ao museu. Ninguém sabia muito sobre a artista ou seu passado trágico. As informações eram escassas e fragmentadas. Isso só aumentou minha determinação. Passei os dias seguintes pesquisando em bibliotecas e arquivos antigos na cidade. Cada pista me levava mais perto da verdade sobre aquela mulher extraordinária e sua história esquecida. Finalmente, encontrei menções ao seu diário em um livro sobre artistas locais. O diário havia sido visto pela última vez em uma antiga casa abandonada nos arredores da cidade, um lugar onde rumores diziam que coisas estranhas aconteciam até hoje. Com o coração acelerado pela expectativa e pelo medo, decidi ir até lá na noite seguinte. Ao chegar à casa abandonada, senti uma mistura de emoções, medo, excitação e um desejo profundo de ajudar aquela alma perdida. Com lanternas em mãos, entrei no lugar escuro e decadente. Cada passo ecoava no silêncio opressivo enquanto eu procurava pelo diário. Finalmente, encontrei uma caixa velha coberta de poeira sob as tábuas do chão soltas. Dentro dela estava o diário da mulher. Ao abrir suas páginas amareladas, percebi que finalmente poderia dar voz à sua história, e talvez assim ajudá-la a encontrar paz após tantos anos de sofrimento. A partir daquele momento, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu havia me tornado parte da história daquela mulher. Suas dores agora eram minhas também. E assim começou minha jornada para honrar seu legado e libertá-la das sombras que ainda pairavam sobre sua alma atormentada. Quando decidimos passar o fim de semana em uma casa isolada na montanha, a empolgação era palpável. Eu e meus amigos sempre buscávamos aventuras, e aquela cabana parecia o lugar perfeito para relaxar e nos divertir longe da agitação da cidade. A paisagem era deslumbrante, com árvores altas e uma vista que se estendia até onde a vista alcançava. Mal sabíamos que estávamos prestes a viver uma experiência aterrorizante.
Na primeira noite, nos acomodamos ao redor da lareira, contando histórias e rindo. A atmosfera era leve e descontraída, mas à medida que a noite avançava, uma sensação estranha começou a pairar no ar. As sombras dançavam nas paredes, projetadas pela luz da fogueira, e eu não pude deixar de sentir que havia algo mais ali, algo que nos observava. Depois de algumas horas de risadas, decidimos ir para os quartos. Foi então que começamos a ouvir risadas distantes, ecoando do lado de fora. Olhei pela janela, mas tudo o que vi foi a escuridão da floresta. Devem ser apenas animais. Tentei me convencer, mas a inquietação crescia dentro de mim. Enquanto tentávamos ignorar os sons estranhos, as sombras nas paredes pareciam se mover de forma mais intensa. Elas não eram apenas reflexos, eram figuras indistintas que pareciam ganhar vida própria. O clima descontraído rapidamente se transformou em nervosismo. Um dos meus amigos sugeriu que fizéssemos uma rodada de jogos de tabuleiro para distrair nossas mentes inquietas. Mas assim que começamos a jogar, as risadas distantes se tornaram mais altas e mais próximas. A tensão na sala aumentou, e eu sentia meu coração acelerar. Alguém mais está ouvindo isso? Perguntei, olhando para os rostos preocupados dos meus amigos. Todos concordaram que havia algo muito errado naquela noite. Decidimos sair da sala em busca de respostas. Ao tentarmos abrir a porta da cabana, ficamos surpresos ao descobrir que estava trancada. Isso não faz sentido, disse um amigo, puxando a maçaneta repetidamente. O pânico começou a se instalar enquanto tentávamos todas as portas e janelas, tudo estava trancado. A sensação de claustrofobia aumentou quando as sombras começaram a se aproximar das paredes. Elas pareciam se moldar em formas humanas, dançando lentamente em nossa direção. Eu sabia que precisava manter a calma, mas o medo estava tomando conta de mim. Temos que encontrar uma saída, gritei, tentando manter todos focados. Voltamos para a sala e começamos a procurar por algo que pudesse nos ajudar a escapar. Olhei para os rostos dos meus amigos, todos estavam tão assustados quanto eu. O som das risadas agora era ensurdecedor, como se estivéssemos cercados por uma multidão invisível que ria de nós. O ar estava pesado com um sentimento de desespero. Enquanto procurávamos freneticamente, uma sombra mais escura se destacou das demais e se aproximou ainda mais. Era como se estivesse nos observando com olhos famintos. "O que você quer?" perguntei em um sussurro trêmulo, esperando desesperadamente por uma resposta. Foi então que percebi algo. As sombras não eram apenas ameaçadoras, elas também pareciam tristes e perdidas. Uma ideia surgiu em minha mente. Talvez elas fossem almas presas naquele lugar, buscando ajuda ou compreensão. "Precisamos entender o que está acontecendo", disse eu, tentando acalmar meus amigos. Com coragem renovada, decidi falar com as sombras. "Se vocês estão aqui conosco, queremos ajudar." Assim que terminei de falar, as risadas cessaram abruptamente e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. As sombras hesitaram por um momento antes de recuar lentamente. Nesse instante mágico, percebi que talvez tivéssemos quebrado alguma barreira invisível entre nós e elas. As portas começaram a render lentamente e finalmente se abriram com um estalo alto. Um alívio imenso tomou conta de nós enquanto saíamos da cabana correndo para a liberdade da noite estrelada. Fugimos para longe da casa isolada na montanha e nunca mais voltamos lá novamente. Mas aquela experiência nos uniu de uma maneira inesperada. Aprendemos sobre coragem e empatia em face do desconhecido. E mesmo agora, anos depois, sempre me lembro daquela noite como um lembrete de que às vezes as sombras têm histórias para contar ou basta estarmos dispostos a ouvi-las. Quando minha avó me deu aquele boneco antigo, eu não sabia o que esperar. Ele tinha um ar peculiar, com olhos grandes e um sorriso bordado que parecia mais enigmático do que amigável. "Ele pertenceu a mim quando eu era criança", disse minha avó com um brilho nostálgico nos olhos. Eu sorri, mas uma sensação estranha começou a se formar no fundo do meu estômago. Algo sobre aquele boneco me deixava inquieta. Nos primeiros dias, tentei ignorar a sensação de ser observada. O boneco estava sempre em seu lugar na prateleira, mas havia momentos em que eu sentia que ele estava me seguindo com o olhar.
Às vezes, quando passava pela sala, parecia que seus olhos brilhavam um pouco mais intensamente. Eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a inquietação não desaparecia. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi risos infantis ecoando pelo corredor. A princípio, pensei que eram apenas os ecos de alguma brincadeira da vizinhança, mas logo percebi que os sons estavam vindo de dentro da minha casa. Meu coração disparou enquanto eu ouvia passos leves se aproximando do meu quarto. Eu sabia que estava sozinha em casa. Meus pais haviam saído para jantar. A curiosidade e o medo se misturaram dentro de mim. Levantei-me da cama e fui até a porta do meu quarto, tentando escutar melhor. Os risos continuavam, seguidos por um som suave de passos. A cada instante, a sensação de desconforto aumentava. O que estava acontecendo? Eu precisava saber. Decidi voltar para a cama e cobri-me com o edredom, tentando ignorar os sons. Mas eles persistiram, como se estivessem brincando ao redor do meu quarto. O medo tomou conta de mim e, em um impulso desesperado, decidi que precisava me livrar do boneco. Ele era a fonte de todo aquele desconforto. Na manhã seguinte, peguei o boneco e fui até o quintal. Com um nó na garganta, coloquei-o em uma caixa e a fechei com firmeza. Adeus, murmurei para mim mesma, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Fui até a lixeira e coloquei a caixa lá dentro, determinada a seguir em frente sem aquele brinquedo estranho. No entanto, naquela mesma noite, algo inexplicável aconteceu. Ao voltar para a casa da escola, encontrei o boneco novamente em seu lugar na prateleira do meu quarto. Meu coração afundou ao ver aquele sorriso bordado olhando para mim como se dissesse: "Você não pode me deixar." Era como se ele estivesse determinado a ficar. Desesperada, tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira dos meus pais ou até mesmo uma alucinação causada pelo estresse da escola. Mas à medida que as noites passavam, os risos infantis e os passos leves continuavam a ecoar pelo corredor. Eu não conseguia mais distinguir entre realidade e pesadelo. Certa noite, enquanto tentava dormir novamente, ouvi uma voz suave sussurrando meu nome: Clara. A voz era doce e convidativa, mas também carregava um tom sinistro que fez meu coração disparar. Levantei-me da cama e fui até o corredor. As luzes estavam apagadas e tudo parecia silencioso. Quando voltei para o quarto, vi o boneco sentado na cama como se estivesse esperando por mim. O medo tomou conta de mim novamente. Decidi que não podia mais suportar aquilo. "Por que você não vai embora?" Gritei para ele como se pudesse ouvir. Mas ele permaneceu ali impassível. Naquela noite fatídica, decidi enfrentar o boneco de uma vez por todas. Com coragem renovada, sentei-me na cama e olhei diretamente nos olhos dele. "Se você está aqui por algum motivo, então me diga." O silêncio era ensurdecedor e as sombras dançavam ao redor do quarto. Foi então que algo incrível aconteceu. Uma brisa suave percorreu o ambiente e eu senti uma presença ao meu redor não ameaçadora, mas reconfortante. As risadas infantis começaram a ecoar novamente, mas agora pareciam mais alegres do que assustadoras. Compreendi que aquele boneco não era apenas um objeto. Ele guardava memórias de uma criança perdida há muito tempo. Com lágrimas nos olhos, percebi que precisava aceitar aquela presença em vez de lutar contra ela. O boneco não era um inimigo. Ele era um guardião das histórias esquecidas de alguém que havia amado muito antes de mim. A partir daquele momento, decidi cuidar dele e honrar a memória da criança que ainda vagava pelo mundo não mais como um objeto aterrorizante, mas como um símbolo de amor e conexão entre passado e presente.